Muito bem. Continuando, Joana nos diz o seguinte: a vinculação com o Pai, produz segurança. A vinculação com o Pai produz segurança. A separação proporciona angústia. Olha o conflito que o jovem passa. Eu digo que isso eu vivenciei na minha, eu diria, não na minha adolescência, no período da minha adolescência, quando eu fui para trabalhar em São Paulo e fiquei à mercê da bondade de Deus. A insegurança que eu passei foi bárbara, mas superei. Estou hoje aqui com vocês. Mas existe, né? A separação proporciona angústia. No período inicial, continua Joana, essa vinculação pode ser transferida para outrem, muito comum, quando na ausência da mãe. Mais tarde, porém, como a criança já sabe quem é a mãe, não a tendo, chora, perturba-se, inquieta-se e transfere a insegurança para os outros períodos da existência. Vê que interessante. Lá na instituição eu noto que as crianças choram muito. Olha aqui, ó. Quando a ausência da mãe, mais tarde, porém, como a criança já sabe quem é a mãe, a criança já sabe quem é a mãe, não a tendo, chora, perturba-se, inquieta-se, transfere a insegurança para outros períodos da existência. Então, o choro que eu noto, na realidade, é um choro, assim, grande. É um choro grande, né? E, por sua vez, nem sempre as cuidadoras estão preparadas emocionalmente e psicologicamente. Nem sempre. Às vezes elas tomam assim alguma atitude um pouquinho enérgica, sem necessidade. Não batem. Isso eu não posso afirmar que eu vi fazer. Não batem. Mas elas tomam certas atitudes que a criancinha não está merecendo naquele momento. A criancinha está merecendo o quê? Afago, calor humano. Como são muitas crianças e o choro é assim, associado a várias ao mesmo tempo, fica difícil. Não é tão fácil, não é? No caso, essa ansiedade básica ou fundamental representa a insegurança que resulta de sentir-se a sós. Está aqui. No mundo hostil, em total desamparo, levando a um tormento no qual nunca está emocionalmente onde se encontra, desejando conseguir o que ainda não aconteceu. É uma peninha. Nós não vamos aqui dizer que o que ocorre lá é exatamente o que está aqui, entende? Mas lendo, estudando com vocês este processo da ansiedade, eu identifico e vejo o quanto aquelas crianças necessitam mais de calor humano do que corrigenda. Eu noto que existem tias que ficam, os menores, principalmente os menorzinhos, porque lá as crianças, elas vão desde pequenininha,
entende? Quando desmamou, quando ela desmamou, né? Não desmamou por completo, não, porque ela tem um monte de mamadeira para dar para as crianças, sabe? Mas quando ela já adquiriu assim, uma certa compreensãozinha do meio social, e lá é considerada uma das melhores creches da cidade, entende? Mas existe essa fragilidade educacional, entende? Apesar de ser considerada a melhor da cidade, um zelo imenso. Eu vejo as menorzinhas, a tia ficar com ela com a criancinha no colo quase que o tempo inteiro. E é uma mocinha fortinha, ela resiste o período de tempo e o peso da criança, entende? Como decorrência da instabilidade que a caracteriza, anseia por situações proeminentes, destaques, conquista de valores, especialmente realização pelo amor, em mecanismos espetaculares de fuga do conflito. Isto aqui já é na fase mais adulta. Na fase mais adulta, entende? Porque quando a criança verdadeiramente sente esta falta, ela vai buscar em alguma outra coisa. Como nós dissemos, o jovem, quando sente essa carência familiar, ele encontra, infelizmente, inumeráveis vezes no grupo social que às vezes não é o adequado, né? A busca do amor, continua Joana, fase então tormentosa e desesperadora, como se pudesse, através desse recurso, amortecer a ansiedade. Este termo é o termo mais correto para a gente classificar o adicto. Ele precisa amortecer essa ansiedade, porque o adicto, eu poderia até dizer, de um modo geral, são quadros de ansiedade. São quadros de ansiedade. Eles entram na substância para eliminar aquele sufoco, porque sufoca. A ansiedade é uma sensação sufocante, como a pessoa estivesse perdendo ar. Essa sufocação é a sufocação da falta. A falta que está fazendo a mãe ou a falta que está fazendo o pai, e assim por diante. Então, quando nós nos deparamos por uma situação dessa natureza, nós precisamos tomar cuidado. Não julgar. Nunca julgar. Procurar entender. No íntimo, porém, evita envolvimentos emocionais verdadeiros, por medo de os perder e vir sofrer as consequências. É um sofrimento tão bárbaro que ele tem medo de se apegar a quem quer que seja para voltar a ter as mesmas sensações. É entristecedor a pessoa que passa por esse processo de ansiedade. Ele não encontra algo que lhe dê completude. Ele não encontra, não é? E o que é mais interessante, o uso das substâncias é tão dramático porque o primeiro local que as substâncias afetam é o cérebro. Não é? Para gerar a dependência. Entende? Quando passa o efeito, volta
a ansiedade e a necessidade, ele toma outra dose. Vai acontecendo que as doses vão se tornando insuficientes. Por isso que gera dependência. Ele tomou uma. Na segunda vez ele toma uma. Não satisfaz, não tira a ansiedade. Aí ele toma 2, melhora um pouco. Da próxima vez ele toma 3. E assim sucessivamente, ao ponto da pessoa entrar num ciclo vicioso que não consegue sair. Por causa do quê? Da ansiedade. Por causa de uma educação disfuncional, de uma família disfuncional, de uma família que não teve o zelo. Não vamos julgar, talvez não pudesse ter tido, não é verdade? Talvez eles tinham os seus problemas que nós desconhecemos, tinham as suas dores que nós ignoramos, não é? Então não compete julgar, não compete julgar. O mais importante é auxiliar. Auxiliar. Voltaremos.